Vamos entender um pouquinho o processo de refração? Isso é um tópico bem interessante no Enem, né? E você precisa entender um pouquinho. Primeiramente, a refração da luz, você pode lembrar daqueles livros, né, de sites, explicando um pouquinho. Por exemplo, eu até botei essa figura aqui de uma pessoa pegando o peixe, só que na verdade ela vê o peixe mais acima e o peixe na verdade está embaixo, né, gente? Então, como é que a gente entende isso? Na verdade, a gente tem dois meios diferentes aqui, que é o ar e a água. Concorda? Então, a definição seria justamente essa, a preocupação da refração é na mudança da velocidade de propagação. Aí a gente ouve falar muito sobre o índice de refração. O que seria esse índice de refração? Na verdade, né, se baseia pela velocidade da luz no vácuo, né? E a gente faz uma relação. Quantas vezes aquele meio, né, é em relação à minha velocidade da luz? Combinado? Aí tem até uma formulazinha que o índice de refração é o C sobre V, já deve ter observado. Bom, mas como é que pode funcionar isso? Tem um exemplo aqui bem prático para você entender. Se eu tenho um raio incidente, né, passando de um meio 1 para 1,5, eu posso até falar aqui, do meio menos refringente para o mais refringente, o raio se aproxima da normal, que é essa minha reta aqui relacionada. O contrário, óbvio que se afasta. Perfeito? Aqui você consegue entender um pouquinho como é que pode mudar o comportamento do meu raio incidente. Ok? Fechado. Bom, então a primeira lei da refração fala o quê? Que pertence ao mesmo plano, o raio incidente, o raio refratado e a normal. Tudo no mesmo plano, ok? E a segunda lei de refração lembra a lei de Snell, fala um pouquinho, relacionando os índices de refração e o ângulo que aquele raio incidente, né, teve e o índice, né, o ângulo do raio refratado. Combinado, gente? Então, são coisas básicas para você lembrar um pouquinho sobre a refração. Bom, aí falando sobre a questão, olha que questão interessante, gente. O segundo sol. Tá assim, ó. Um estranho fenômeno tem sido observado e registrado em vários países. O segundo sol, agora para entendermos melhor essa miragem, devemos nos reportar a um outro efeito óptico chamado de refração. A refração é um fenômeno produzido quando o raio de luz se desvia ao mudar de meio para o outro, dando a impressão de que o objeto está em outra posição. Observe essa simples experiência de colocar um lápis num copo d'água. Aí ele até colocou aqui a figura, A e B, então você pode fazer isso em casa, quando você coloca o lápis na água, você parece que está quebrado, não é isso? Bom, aí ele fala assim, observe que na imagem A o lápis parece estar quebrado em sua parte inferior. Na imagem B, as listras que estão atrás do corpo aparecem distorcidas, quando são observadas através da água. Isso se chama refração. A luz atravessa a água e muda de direção, produzindo uma miragem, um efeito óptico. Combinado? Aí, na questão, ele continua falando aqui, né? O efeito óptico do segundo sol, o que seria isso? É produzido seguindo os princípios da refração. Geralmente, o Sol se encontra próximo à linha do horizonte, quando temos não só a refração da atmosfera, mas também a refração da luz solar, atravessando uma nuvem de cristais de gelo. O fenômeno ocorre preferencialmente em locais mais frios, propícios à formação de nuvens carregadas de cristais, onde é possível observarmos não 2, mas 3 sóis, dependendo da posição do observador. Então essa aqui é a imagem, né, para você visualizar como é que seria esses 3 sóis. Combinado? Então é um fenômeno associado à refração. Cássia Eller já falava, né? Quando o segundo sol chegar, não é isso? Você lembra dessa música? Se não lembra, dá uma pesquisada e ela já falava um pouquinho sobre esse segundo sol, nesse caso agora que apareceu na Rússia, são 3 sóis. Perfeito? Bom, aí a figura, ele fala assim, ó, na figura A mostra um lápis parcialmente imerso na água, assinale a proposição correta. Então se eu quiser voltar aqui, ó, a figura A é justamente do lápis mergulhado na água, fazendo essa associação e os princípios de refração. Vamos lá. Ele fala assim, vamos ler todas as letras? Observa-se o lápis quebrado na interface ar-água, porque o índice de refração da água é menor do que o do ar. Letra B, a imagem na água observada na figura é uma imagem real. Letra C, observa-se o lápis quebrado na interface ar-água porque a luz sofre dispersão ao passar do ar para a água e assim por diante. Vamos analisar logo diretamente, porque ele quer uma proposição correta. Vamos aqui conferir. Na letra A ele fala o quê? Observa-se o lápis quebrado na interface ar-água, porque o índice de refração da água é menor do que o ar. São 2 pontos importantes que você precisa decorar. Que o índice
índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água é aproximadamente 1,333. Você precisa decorar esses dois, porque isso sempre está presente nos vestibulares aí, né? Então, no Enem, vamos falar assim. Então, aqui, essa questão está certa ou está errada, gente? Não, porque ele falou que o índice da água é menor do que o do ar, e na verdade é o contrário. O ar é menor do que da água. Ok, gente? Combinado? Então, essa questão está errada. Bom, na letra B ele fala que a imagem na água observada na figura é uma imagem real. Não é uma imagem real, gente, é uma imagem virtual. Ok? Letra C. Observa-se o lápis quebrado na interface ar-água porque a luz sofre dispersão ao passar do ar para a água. Na verdade, o fenômeno de dispersão não é isso, né, gente? Ele quis te confundir um pouquinho. Né? Quando a gente fala dispersão, é que separa uma onda em vários componentes. É como se tivesse uma luz branca entrando, né, e você tem o comportamento, né, como as frequências são diferentes do comportamento das luzes, vermelha, azul e assim por diante. Tá? Então também está errado porque não é um fenômeno de dispersão. Letra D. Observa-se o lápis quebrado na interface ar-água sendo um fenômeno explicado pelas leis da reflexão, gente. O próprio texto já falou que é refração. Como é que você vai falar de reflexão? Né? Então já está errado. Porque quando a gente fala em reflexão, ocorre quando incide sobre uma superfície e retorna, no caso, esse meio de origem. Tá? E a letra E, só pode ser a letra E, obviamente, ele fala assim: se a velocidade de propagação da luz fosse constante em todos os meios, não ocorreria o fenômeno da refração da luz. Lembra, o primeiro ponto que eu falei sobre refração é justamente esse, que quando passa de um meio para o outro, a gente tem mudança na velocidade. E se a minha velocidade de propagação for constante, não ocorreria, no caso, esse fenômeno de refração. Então, o que está correta é a letra E. Beleza? Então, espero ter ajudado. Abraço forte.